Olá, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quarta-feira. O nosso encontro marcado de toda semana, onde pontualmente toda quarta-feira eu faço questão de estar aqui com vocês. E antes de começar essa live, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Nós hoje vamos trabalhar o tema liderança. Mas antes de que alguém que está aqui já fala assim, Jane, mas eu não ocupo cargo de liderança, então essa live não é para mim. Calma, tá? Porque essa live é assim para todo mundo. Sabe por quê? Porque todos nós ocupamos de uma certa forma uma liderança dentro da nossa casa. Seja como marido, seja como esposa, seja como pai, como mãe. Então, todos nós no trabalho, nas nossas relações, nós exercemos o cargo de liderança. Sempre tem alguém sendo impactado pela forma como você age. Então, a pergunta não é se você lidera ou não. A pergunta aqui é: como você está liderando? Como você está influenciando as outras pessoas? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre, antes de liderar pessoas, sejam elas quais forem, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, já que nós concordamos que todos nós exercemos liderança. Então, qual é o local onde você lidera? Não importa, você exerce liderança. Então, como você está liderando? Essa é a pergunta principal aqui. E hoje eu vou te mostrar porque muitas pessoas até têm capacidade de liderar, mas perdem a autoridade pelo comportamento. Tô vendo aqui que já chegou a minha amiga Adelaide. Tô vendo aqui Paixão Louco chegou também, André Luiz, pessoal do TikTok, tem muita gente chegando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, quem tá aqui pela primeira vez, eu já vou me apresentar. Eu sou Jane Rocha, eu sou especialista em desenvolvimento humano, autodomínio emocional. E olha, gente, há mais de 14 anos, em maio agora completa 15 anos que eu estou aqui cumprindo o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a se tornarem mais conscientes de si mesmas, para lidarem com a vida com mais clareza, com mais segurança e, claro, com mais consistência. Então, você que está chegando agora, seja bem-vindo, se ajeite aí, se acomode, porque o nosso papo aqui hoje, ele é muito interessante, você vai poder levar esses conhecimentos aí para sua vida. Como eu costumo falar em todas as lives, se sinta à vontade, como se nós estivéssemos sentados todos aqui no sofá da sala, onde você tem total liberdade para fazer perguntas, para você se manifestar, para contar a sua história. Então, se sintam à vontade, porque afinal de contas, gente, isso aqui é uma troca. Eu trago conhecimento através da preparação das minhas aulas, que eu preparo com muito carinho. Tá vendo que eu tô chamando de aula, nem é de live? Porque é isso mesmo, gente, isso é coisa de professor, tá? Há muitos anos eu ministro treinamentos, então acaba sendo uma aula, mas uma aula onde eu estou mais à vontade, para que você também se sinta mais à vontade. Então fiquem tranquilos e se sintam à vontade para se tiver alguma dúvida, faça pergunta. Se tiver trazer algum exemplo seu, fique à vontade para fazer isso também, tá? Então, repetindo, o tema da nossa live hoje é: antes de liderar pessoas, você precisa liderar a si mesmo. E eu quero começar essa live com uma pergunta bem direta para todos vocês que estão aqui comigo, tá? Quem está no controle da sua vida? É você ou são as suas emoções? Essa é uma pergunta
que você precisa pensar sobre ela. Lembra de você. Como é que você é no seu dia a dia? Como é que você é na sua liderança? Você é aquela pessoa que é tomado pelas emoções e aí, quando você vê, você já reagiu impulsivamente ou não? Ou é você que toma suas decisões conscientes, sabendo de cada palavra, de cada decisão? Me conta aí como isso é para você. Porque essa é uma pergunta muito importante. Sabe por quê? Tem muita gente querendo liderar equipe, querendo liderar família, negócios, mas se desestabiliza com qualquer crítica. Não pode receber uma crítica que já reage, muda a postura conforme o ambiente, reage impulsivamente, toma decisões baseadas no humor. Se eu acordei hoje bem, então eu sou uma boa líder, eu sou uma pessoa boa de convivência, tá tudo tranquilo. Mas naqueles dias em que a gente acorda com aquela nuvenzinha negra aqui por cima da cabeça, tudo desanda. Isso é um exemplo daquela pessoa que ela é movida pelo seu humor, conforme o humor que ela acorda pela manhã, é o que vai determinar as suas reações e a sua ação durante todo o dia. E eu quero falar uma coisa com muita verdade aqui para vocês. Quem não se governa, não sustenta a liderança, seja ela qual for. Seja sua liderança como mãe, seja sua liderança como pai, como marido, como mulher, porque o tempo todo nós estamos influenciando as pessoas. E se você não se governa, não tem controle sobre si mesmo, não se engane, você não sustenta a liderança externa. No máximo, você impõe, mas liderar não. Liderar você não lidera. O que é de fato então esse autodomínio, né? Porque se nós estamos falando em autoliderança, a gente está falando sobre autodomínio. E olha, tem um ponto importante aqui que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Autodomínio não é autocontrole. Porque autocontrole, gente, é segurar, é conter aqui, sabe o freio de mão puxado? Eu tô com vontade de falar umas boas verdades aqui, mas aí eu seguro, eu não falo, porque eu sou uma pessoa controlada. Isso não é autodomínio, tá? Isso é autocontrole. Olha só, autocontrole é segurar, é você se conter. Autodomínio é você compreender. É diferente. Autocontrole, você precisa se esforçar para dar conta. Gera uma tensão, inclusive, no seu corpo. Porque você fica segurando aqui, sabe? É bem o exemplo do freio de mão puxado mesmo. Já autodomínio é agir com consciência. Porque quando você só se controla, você está tentando conter algo que continua desorganizado aqui dentro de você. Essa é a diferença. Agora, quando você se conhece, você começa a se organizar isso que está aqui dentro. Percebem a diferença? Então, autodomínio, pessoal, também, já para não gerar confusão, não é você engolir tudo, não é você fingir que tá tudo bem, ser uma pessoa controlada por fora, mas aqui dentro o negócio tá um turbulhão, sabe? Um vulcão prestes a entrar em erupção. E também não é você virar uma pessoa fria, desconectada, que nada te comove. Não é isso, tá? Isso não é força.
Isso aqui, esses exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês, isso é repressão. Então, lembra sempre de um carro. Autocontrole é o mesmo que você está dirigindo um carro com freio de mão puxado. Alguém aqui já esqueceu o freio de mão puxado e tentou andar no carro? O que foi que aconteceu? Não vai, o negócio acelera, mas não sai do lugar. Fica tenso, gasta muita força, muita energia para nada. E autodomínio, gente? Autodomínio é entender o carro, é você saber como é que ele funciona, é você saber conduzir esse carro, tá? Então, prestem atenção na diferença. Por que é importante a gente falar sobre isso, gente? Eu sempre trago aqui para vocês, eu sempre preparo os temas que são relevantes. Eu não vou trazer qualquer coisa aqui só para a gente passar o nosso tempo aqui. Mesmo porque o meu tempo é precioso e o tempo de vocês é muito precioso também. Então eu sempre escolho algo que vai realmente fazer diferença na vida de vocês. Então por que isso é importante? Porque a sua liderança, presta atenção nisso aqui, ela não começa na sua fala. Não é o que você fala. Ela começa no seu estado emocional. Isso quer dizer, não vai adiantar você fazer um curso de oratória, você entender sobre retórica, mas se fica só no discurso. Pessoas não seguem discurso. Pessoas seguem consistência, coerência entre o que você fala e o que você vive. E a sua postura, aquilo que você demonstra que você é no seu dia a dia. Isso não dá para fingir, gente. Ninguém consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Por exemplo, um líder que cobra calma dos seus liderados, que cobra calma das pessoas que estão à sua volta, mas vive estressado. Perde autoridade sem perceber. Ou então, aquela pessoa que cobra comprometimento das pessoas. Cobra do filho, cobra do marido, cobra da esposa, mas vive procrastinando decisões importantes. Ele não inspira pela ação. O que isso gera, gente? Insegurança. Uma pessoa que fala sobre equilíbrio emocional, mas explode quando é contrariada. Basta uma pequena coisa contrariar essa pessoa que ela já sai do eixo. O problema não é a fala, é a incongruência entre o discurso e o comportamento. E aquele líder, aquela pessoa que quer ser ouvida, ela cobra que ela quer ser ouvida, mas ela não sabe ouvir as pessoas, não se conecta, não tem paciência. Isso não cria conexão, isso cria resistência. E aquela pessoa que exige que seja respeitada? Eu tenho certeza que muitos de vocês já passou por essa situação. A pessoa exige, cobra respeito, mas às vezes reage com ironia, com impaciência, com grosseria. O que acontece aqui? Ela perde exatamente aquilo que ela está tentando conquistar. Então, não adianta só falar. Tem gente que quer liderar pessoas, mas às vezes ela não consegue liderar um pensamento negativo que surgiu, uma emoção que veio. Não consegue. Como que você quer sustentar uma equipe se até qualquer pensamento negativo te derruba? Se até qualquer crítica te tira do eixo? São perguntas que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal,
pra gente analisar e a gente pensar juntos aqui. E eu sempre peço para vocês que enquanto eu trago esses exemplos, faça uma autoanálise. Sem julgamento, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para aprender juntos. O objetivo aqui não é apontar o dedo, não é julgar, é trazer para a consciência para que a gente tenha condições, porque nós só conseguimos mudar alguma coisa a partir do momento em que a gente tem consciência sobre aquilo. Você já percebeu que às vezes nem foi o que aconteceu, mas foi o jeito que você reagiu diante do acontecimento? E muitas vezes a forma que você reagiu acabou deixando a situação mais complicada ainda. Se antes você tinha um problema, às vezes a sua maneira de reagir diante do problema faz que você agora tenha 2 problemas e não um só. Me conta aqui, quem tá aqui comigo já passou por isso? Ou sou só eu? Então a maneira que nós reagimos diante das situações, especialmente, pessoal, diante dos conflitos, dos momentos de dificuldade, porque enquanto a vida tá boa, enquanto a gente não tem problemas para enfrentar, é muito fácil ser equilibrado emocionalmente, é muito fácil exercer liderança. Mas nós estamos falando aqui especialmente daqueles momentos desafiadores, dos momentos que aí é que a gente mostra para que a gente veio. E muitas vezes uma reação mal administrada, ela pode destruir uma relação inteira. Seja em casa, como marido, como mulher, como pai, como mãe. Percebe que às vezes a gente demora para construir algo, mas às vezes um pequeno vacilo, nossa, joga tudo para os ares. E depois para a gente reconstruir isso, leva tempo. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que a forma como a gente reage no invisível, ela define como nós somos vistos, como as pessoas nos enxergam. Você não perde autoridade no que você fala, tá? Você perde no que você demonstra nas suas ações, nas suas atitudes. Eu falo muito isso para as pessoas que eu convivo. Há muito tempo eu deixei de ouvir o que as pessoas falam. Eu presto atenção no que elas fazem, nas atitudes. Precisa ser congruente, gente. Se não tiver congruência, perde autoridade, perde segurança, perde confiança. Nada se sustenta. Por isso que esse é um tema importante da gente falar aqui hoje. Então, o seu estado emocional, ele chega antes da sua fala. Antes de você abrir a boca, já chegou. Ou você está passando credibilidade, ou você está passando descrédito. Entendam isso. Ah, Jane, mas eu sou uma pessoa muito emocional. Eu escuto muito isso, tá, gente? Ah, quando eu vi eu já falei, quando eu vi eu já reagi. E olha, gente, você não é emocional demais. Você só ainda não aprendeu a lidar com as suas emoções, a se auto-administrar, a se autogerir. Não existe essa de eu sou emocional demais. Ah, Jane, mas eu falo o que eu sinto. Eu sou verdadeira, eu sou sincera. Quem é aqui que usa esse argumento? Me conta.
A gente escuta muito isso, né? Sincerocídio, até já arrumaram uma palavra para isso, que define isso. Falar tudo o que sente não é maturidade, é falta de filtro emocional. Ah, eu sou assim porque eu sempre fui assim. Síndrome de Gabriela, né? E até quando você vai usar o passado como justificativa para você não evoluir no presente? Até quando você vai ficar com essa justificativa aí? Ah, Jane, mas eu não consigo, sabe, mudar na hora, eu não consigo segurar. Olha, você não vai mudar na hora. Você precisa desenvolver essa capacidade de se perceber antes de acontecer. É por isso que é necessário esse exercício de você olhar para dentro, se conhecer. Não é você que está dizendo que, Jane, eu já tentei me controlar. Se controlar não resolve, a gente não consegue sustentar isso. Uma hora explode. Você precisa se compreender, se conhecer. E eu já ouvi também algumas pessoas argumentarem assim, Jane, mas quando eu não reajo, parece que as pessoas estão passando por cima de mim. Eu tenho que fazer alguma coisa ali na hora. Olha, não reagir impulsivamente não é fraqueza. É estratégia. Vai por mim. E funciona muito melhor do que você reagir impulsivamente. Mesmo que as pessoas ao seu redor estão mais desequilibradas. Porque eu ouço muito as pessoas falarem isso. Jane, mas as pessoas ao meu redor, elas estão desequilibradas. Olha, eu vou te falar uma coisa aqui. Escreve isso. Se o seu equilíbrio depender dos outros, você nunca vai ter equilíbrio. Porque nós constantemente estamos lidando com pessoas em melhor, maior ou menor nível de desequilíbrio, gente. Então, se a gente ficar dependendo do ambiente, acabou. Nunca nós vamos ter equilíbrio na nossa vida. Então, não é esperar que o outro mude, tá? Porque às vezes a gente fica nessa, né? Eu vou esperar que a minha mulher mude, aí depois eu vou lidar com isso de uma forma diferente. Vou esperar que meu filho mude, que meu marido mude. Olha, não espere que as outras pessoas mudem primeiro, tá? Não fica esperando isso. Nós temos essa responsabilidade aqui, é com a gente mesmo. E quando a gente muda a nossa forma de reagir, a nossa postura, o que está em volta precisa se ajustar. Então percebe que o problema não é falta de liderança, é falta de autoliderança. E enquanto você não organizar o que está dentro de você, você vai continuar gastando energia, se estressando, tentando mudar o que está fora. E olha, eu falo muito isso aqui. Tem gente que passa a vida inteira tentando fazer isso. Tentando mudar o externo, tentando lidar com o que está fora. Não dá certo, gente. É um desgaste de energia. Enquanto você não organiza o que está dentro de você, não vai ter consistência, não vai ter estabilidade, não vai ter autoridade, liderança de verdade. Você não vai conseguir. E aí eu separei para vocês aqui de uma forma bem rápida, bem objetiva, porque vocês sabem que
eu sempre prezo pela objetividade, para trazer aqui para vocês ferramentas que vocês possam de fato utilizar no dia a dia. Então eu trouxe aqui algumas competências do autodomínio. E enquanto eu falo sobre essas competências, mais uma vez, vai fazendo uma autoanálise. A primeira competência para você ter autodomínio é você se conhecer. Gente, não adianta. Não tem para onde correr. Se você não se conhece, você não vai conseguir se administrar. Ninguém administra o que não conhece. Você precisa saber quais são as suas forças. Você precisa saber quais são as suas fragilidades. Quais são os gatilhos que te levam para o estresse. Você precisa entender isso. Enquanto você não tiver um autoconhecimento profundo, você vai continuar num quarto escuro, batendo a canela em tudo que está dentro desse quarto escuro aí. Porque você não se conhece. Autoconhecimento é você acender uma luz para clarear aqui dentro, para entender tudo que está aí dentro. E vai por mim. Tem muita coisa maravilhosa aí dentro que você ainda não se deu conta. Segunda competência, receptividade a críticas. Quem não suporta crítica vive se defendendo, vive se justificando, não evolui, não cresce. E sabe por quê? Essa é uma competência? Porque olha só, quando eu falei do autoconhecimento, no item anterior, eu falei que autoconhecimento é você saber quais são as suas fragilidades. E quando alguém critica você e você se conhece, aquilo lá não te afeta, porque você sabe. Antes de qualquer outra pessoa, você sabe quais são as suas fragilidades. Porque todos nós temos pontos frágeis, áreas da vida em que nós não temos tanta habilidade. Então isso não vai te afetar, porque você já sabe. Você se conhece antes de qualquer outra pessoa, diferente de quando você não se conhece. Porque se alguém critica você e você não se conhece, o que é a primeira coisa que você vai fazer? Justificar. A crítica que te incomoda, ela pode ser exatamente aquela que te faz crescer. Então presta atenção nisso. Olha para isso. A outra competência é a autorresponsabilidade. O que é isso, tá? É você parar de terceirizar. É você parar de culpar todo mundo à sua volta. Quando alguma coisa não deu certo, quando você não soube lidar com uma situação, quando o resultado não foi aquilo que você esperava, para de terceirizar. Para de colocar na conta do outro o seu estado emocional. Ah, eu não tô bem porque fulano me tratou desse jeito, porque ciclano fez isso. Não, é responsabilidade sua. Ninguém é responsável pelo seu estado emocional. Quando você terceiriza o seu estado emocional, é como se você entregasse o controle remoto das suas emoções para o outro. Aí você passa a ser uma marionete nas mãos dos outros. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Quem depende dos outros para agir não lidera. Você só fica reagindo o tempo todo. Porque você está conectado ao que as pessoas fazem, ao que elas pensam de você, ao que elas falam de você. Outra competência é
maturidade emocional. Maturidade emocional não é sobre não sentir. É sobre não ser dominado pelo que você sente. Gente, sentir é inevitável. Ou você está achando que autodomínio é você não sentir raiva, autodomínio é você não sentir medo? Não! Sentir é inevitável, gente. As emoções, elas vêm tão rápido que ela cai aqui no nosso corpo e a gente não tem condições de não sentir. Sentir é inevitável, mas como você reage a essa emoção, aí é opcional. Existe um espaço entre você sentir a emoção e você fazer o que com essa emoção. E é nesse espaço aqui, tá? Que tá o seu poder, a sua capacidade de autodomínio. Você não vai evitar você sentir, não tem como. Você vai sentir raiva, sim. Você vai sentir decepção, sim. Você vai sentir medo. Mas o ponto é, o que você faz com essa emoção? Então, percebem que quais são essas competências para você ter o domínio emocional? E, gente, presta atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês, ó. Autodomínio emocional não é destino. Você não nasceu com uma maior habilidade ou menor habilidade, que às vezes você olha para alguém que você admira, uma pessoa que você olha e pensa, nossa, eu admiro tanto essa pessoa, ela é tão equilibrada, né? Nossa, essa pessoa já nasceu desse jeito. Ou então, você olha para você hoje, você não se percebe com qualquer tipo de domínio emocional e pode começar a acreditar, é meu destino, é minha sina ser desse jeito. Não! Autodomínio não é sina, gente. Isso é treinável. Você pode aprender a fazer isso, tá? Então, disciplina emocional é você praticar, exercitar, até você dominar. E não é da noite pro dia, não. É treinando. No início você não vai dar conta, no início você vai tentar, vai dar tudo errado, mas você só não pode desistir. É prática diária. É como um treino. Quando você vai para academia, você vai para academia hoje, amanhã você já tem resultado? Não. Você precisa treinar o músculo para ele crescer. Não é assim? E detalhe, se você para, você perde tudo que você fez. Então isso é pra vida, gente. Por que eu estou aqui toda semana? É para lembrar você que essas práticas, elas são diárias. Não é você começar com toda a empolgação, agora eu vou fazer grandes mudanças na minha vida, e depois na semana seguinte você já parou com tudo. Não. São pequenas coisas, não queira fazer tudo de uma vez, tá? É nas pequenas mudanças que acontecem as grandes transformações. Talvez hoje o seu maior desafio não seja, às vezes, falta de oportunidade, falta de capacidade, falta de conhecimento. Seja falta de conhecer sobre você mesmo. E talvez essa falta de consciência sobre você, né, que está gerando esse grande desafio aí na sua liderança, né? Porque enquanto você não se lidera, você vai tentar controlar o que está fora, sem conseguir, gente, sustentar o que está aqui dentro. Não existe mágica para isso, tá?
Então, já para finalizar a nossa live, 8h43 agora, eu vou agora trazer os nossos exercícios aí para serem aplicados durante a semana, tá? O exercício é bem fácil, bem aplicável. E o primeiro deles é você exercitar, fazer uma pausa consciente. Antes de responder qualquer coisa importante, antes de tomar qualquer decisão importante, respira. O milagre da respiração. Vocês sabem quanto isso é poderoso, né? Parece pequeno, parece bobo, mas isso oxigena seu cérebro, te traz para a consciência. Não é para você se controlar. É para trazer consciência de qual é a melhor decisão, a melhor ação naquele momento, tá? Então, entre o estímulo e a resposta, lembra que eu falei? Entre o estímulo é o sentir, a emoção, e a resposta, o que você faz com isso, tá? A sua capacidade de poder, tá? É nesse pequeno espaço aqui. E às vezes, uma respiração que você faz aqui, 2 respirações, 3 respirações, já muda todo o cenário, tá? E nesse espaço aí que você está respirando, dê nome para o que você está sentindo. O que eu tô agora? Qual é essa emoção que está aqui me dominando? É raiva? É medo? É frustração? Quando você dá nome, isso estou trazendo aqui recursos para vocês, ferramentas da neurociência, você traz clareza sobre a emoção. E só o fato de você dar nomes já vai te dar uma tranquilidade maior, vai trazer uma capacidade de você se organizar, tá? E o outro exercício que eu trago para vocês é no final do dia, você vai fazer uma reflexão bem simples. O que mais me tirou do eixo hoje? O que me tirou do sério? Por que isso mexeu tanto comigo? O que está por trás disso? Aqui, você vai começar a entender quais são os seus gatilhos que te estressam, que te tiram do eixo. Pessoal, eu até comentei isso aqui numa live há algum tempo atrás. Até hoje, eu tenho anotado aqui no meu celular essas observações. E foi assim, observando todos os dias, anotando, que eu passei a ter clareza sobre o que é que me estressa. O que me tira do eixo. Hoje não é novidade nenhuma. Hoje eu sei. Hoje eu me conheço. Claro, isso somado a todo o meu trabalho de autoconhecimento, né, que foi quando eu ministrei, que eu comecei a montar o meu método, que é o método que eu ensino para as pessoas a se auto-administrarem, a evoluírem, a crescerem, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Porque, pessoal, por que eu tô falando isso aqui? Entendam isso. Tudo está conectado a como você está aqui dentro. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida, começa aqui dentro. Liderança, nós falamos aqui, liderança como pai, liderança como mãe, liderança no seu ambiente de trabalho. E se você é um bom líder, você consegue influenciar mais as pessoas. Se você consegue influenciar mais as pessoas, isso representa o quê? No seu ambiente de trabalho, você vai ter melhores resultados. Isso significa também ganhos financeiros. Conseguem perceber que está tudo conectado? Pessoal, hoje, o maior número de treinamentos hoje, aliás, eu me tornei especialista em ministrar treinamento dentro de empresas. E empresa
Não investe se não houver lucro, ganhos financeiros. Não é só para que todo mundo fique bem, não é só para que todo mundo tenha menos conflito no ambiente de trabalho, não. Empresário está focado em resultado financeiro. Se no final do ano, no final do mês, aquilo não representar ganhos financeiros, eles não vão gastar tempo, não vão investir. E hoje, 99% dos meus treinamentos, ele é para empresas. Percebe que está tudo conectado? Então, se você quer ser um líder, um melhor líder, um líder mais assertivo, se você quer conseguir liderar melhor as pessoas, comece por aqui. Comece aqui dentro. Não existe fórmula mágica, gente. Se você não se sustenta aqui dentro, lá fora você não vai conseguir se sustentar. Ok? Então, liderança não começa no cargo, começa naquilo que ninguém vê. Na forma como você pensa, na forma como você sente, na forma como você responde quando ninguém tá vendo, é você com você mesmo. E é isso, tá? Que constrói uma liderança respeitada. Então leva isso com vocês hoje dessa live. E olha, se tudo que eu falei aqui fez sentido para vocês, compartilhe essa live com alguém. Me conta, me manda no direct aqui o que mais te chamou a atenção, o que mais fez sentido para você nessa live. Salva ela para depois você revisitar essas informações, tá? Porque autodomínio, não tô falando aqui sobre perfeição, tá, gente? Mas é sobre consciência todos os dias. Já quero agradecer todos vocês que estiveram aqui comigo, todos vocês aqui do Instagram, aqui do TikTok. Muito obrigada do YouTube, todos vocês que estiveram aqui comigo, tá? Beijo grande e eu espero vocês aqui na próxima quarta-feira, às 8h08, pontualmente. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira.